Bem-vindos! Hoje a nossa análise vai para um período de transformação radical e, francamente, bem dolorosa. Muito dolorosa. A gente vai focar na identidade masculina chinesa, bem ali no olho do furacão, sabe? O colapso da dinastia Qing e a ascensão da era republicana. Um período de caos completo. E as nossas fontes são trechos de um estudo bem aprofundado, o capítulo 7 de Masculinidade na China ao longo do tempo. Um material excelente. A nossa missão aqui é entender como a humilhação nacional, o choque com o Ocidente e a chegada de um capitalismo, assim, avassalador. Que mudou tudo. Exato. Como tudo isso não só abalou, mas quebrou completamente os ideais tradicionais do que era ser homem. E a partir desses cacos, uma nova identidade foi forjada. Uma identidade cheia de conflitos. E para a gente começar a entender o tamanho do trauma, vamos para Pequim, em 1860. Um evento que é muito mais que uma derrota militar. É uma ferida na alma. Exatamente. A gente está falando do incêndio do antigo Palácio de Verão, o Yuan Mingyuan. Uma coisa de proporções épicas. Imagina só, tropas britânicas e francesas no auge da Segunda Guerra do Ópio, ateando fogo nessa maravilha. E, olha, não era um palácio qualquer. Não mesmo. Era a joia da coroa do Império, tipo uma Versalhes chinesa. Um complexo gigantesco, cheio de tesouros de arte inestimáveis. As chamas arderam por 3 dias. 3 dias? O que queimou ali não foi só madeira e seda, sabe? Foi o símbolo de uma civilização inteira sendo forçada a se olhar no espelho e questionar a própria validade. E essa humilhação desce direto para a identidade do homem chinês. As fontes citam o reformador Kang Youwei. A descrição dele é visceral. É visceral. Ele fala da vergonha de ver a China virar piada no mundo por causa do vício em ópio, da mendicância e, especialmente, do costume de amarrar os pés das mulheres. Ele descreve a angústia de ver estrangeiros rindo dos homens viciados e de mulheres que mal conseguiam andar. Isso deve ter sido, assim, devastador. Com certeza. Foi devastador porque o desafio era completamente novo. A China já tinha sido invadida antes, por povos nômades. Como os mongóis e os manchus. Isso. Mas esses invasores, com o tempo, acabavam sendo absorvidos pela cultura chinesa. Eles adotavam os costumes, a burocracia. Desta vez, não. Desta vez era diferente. Eram europeus com uma civilização que se apresentava como superior, com uma ciência, uma tecnologia, um poder que os chineses não podiam simplesmente ignorar ou absorver. Então, aquele ideal de masculinidade tradicional, do intelectual que passava a vida estudando os clássicos, confucionistas, que apreciava a caligrafia, a beleza de uma flor. Tudo isso de repente pareceu o quê? Inútil. Patético. Exatamente. Pareceu obsoleto e até prejudicial. As fontes descrevem que essa masculinidade literária refinada começou a ser vista como uma doença. Uma doença. Sim, uma fraqueza que tinha levado a nação à ruína. O homem que se orgulhava do seu conhecimento poético era agora visto como culpado pela derrota militar. E, para piorar, essa crise de identidade não acontecia no vácuo. Tinha uma panela de pressão social fervendo por baixo de tudo. A crise demográfica. Isso. A população tinha triplicado no século XVIII. O resultado foi uma massa de homens jovens, sem terra, sem trabalho, sem perspectiva nenhuma. E o sistema de exames imperiais, que era a forma de subir na vida. Estava estagnado, corrupto. Então você tem de um lado a elite intelectual vendo seu mundo desmoronar e do outro uma multidão de jovens frustrados. O sistema estava em xeque, por dentro e por fora. E aí entra uma ideia importada que joga gasolina nesse fogo. O darwinismo social. Aí a coisa fica séria. Aquela noção de que as nações, assim como as espécies, estão numa luta brutal pela sobrevivência, onde só os mais fortes prevalecem. Imagina o terror que isso causou. Pois é. De repente, não era mais uma questão de ter uma cultura superior, era uma questão de ser extinto ou sobreviver. E a resposta a esse medo foi projetada direto no corpo das pessoas. Exato. Pensadores chineses começaram a olhar para a Europa e ver como lá o corpo masculino forte e saudável era um símbolo de orgulho nacional. Um sinal da força do Estado. Isso. E eles olhavam para a China e viam o quê?
homens viciados em ópio e mulheres com os pés deformados. A conclusão era inevitável. Para salvar a nação, era preciso reformar os corpos. Isso levou a uma defesa de uma verdadeira revolução social e sexual. O que é fascinante, porque as propostas que surgiram de proibir a prostituição, o concubinato, a pornografia, não vinham de um impulso de moralidade, certo? De jeito nenhum. Era uma estratégia de Estado. O argumento era puramente pragmático. Como assim? Como uma nação pode ser forte se metade de sua população, as mulheres, está confinada, fisicamente incapacitada pelos pés amarrados? Era uma questão de biopoder, entende? Para ter soldados fortes, E trabalhadores produtivos, era preciso ter mães saudáveis. Então, libertar as mulheres não era visto como uma questão de direitos femininos, mas como um pré-requisito para a sobrevivência nacional. e essa ideia de nação ganha uma nova imagem. É impressionante essa virada. A China, que era esse império paternalista, de repente passa a ser vista como uma figura feminina. Uma mãe pátria. Uma mãe pátria vulnerável, que precisava ser resgatada por seus filhos. O que essa mudança de metáfora nos diz sobre a psicologia da época? Nos diz que a crise era tão profunda que exigia uma reconfiguração dos mitos fundamentais. A figura do imperador pai tinha falhado. Então a lealdade se transfere. Exato. A lealdade vai para essa nova figura, a mãe pátria. Escritores como Lu Xun, por exemplo, usavam contos budistas sobre filhos que se sacrificavam para salvar os pais. E adaptavam a história. Isso, adaptavam para convocar os homens a se sacrificarem pela nação. O nacionalismo se tornou essencialmente um projeto masculinista de resgate. Onde ser homem significava ter força física e estar disposto a morrer pela mãe. Sim, e isso se manifesta em vários níveis. Até rebeldes mais tradicionais, como os boxers, se apresentavam como Hao-Han, que a gente pode traduzir como homens valentes. Heróis do povo. Exato. Era uma tentativa de reafirmar uma masculinidade de força bruta contra um inimigo com rifles e canhões. Uma tentativa, no fim das contas, desesperada. Ok, então para construir esse novo homem, era preciso primeiro destruir o antigo. O ataque à tradição foi, como dizem as fontes, total. Total. A trança no cabelo que tinha sido imposta pelos manchus virou o símbolo máximo da submissão. Mas o alvo principal foi o letrado confucionista. Sem dúvida. E ninguém foi mais cruel nessa demolição do que o escritor Lu Xun. Com a personagem Kong Inji. Exatamente. Uma figura trágica e cômica. Um intelectual que sabe de cor todos os clássicos, mas não sabe fazer nada de útil no mundo moderno. Ele vive se gabando do conhecimento arcaico. E acaba sendo espancado, tem as pernas quebradas e vira motivo de piada numa taverna. Ele é a personificação do fracasso da velha masculinidade. E essa não foi a única obra a fazer isso. O romance Quell the Bandits, de 1853, já sinalizava essa mudança. Pois é. Antes, bandidos e rebeldes eram muitas vezes romantizados na literatura chinesa, tipo um Robin Hood. E nesse livro, não. Nesse livro, eles são retratados como criminosos mesquinhos, violentos, que precisavam ser exterminados. Isso reflete um medo profundo do caos social. O medo da desintegração. Exato. A figura do herói fora da lei já não era mais tolerável. O que se precisava era de ordem. E a masculinidade literária passou a ser vista como decadência. Mas a obra mais brutal que realmente expõe a ferida da psique nacional talvez seja A Verdadeira História de Ake. Também de Lu Xun. Isso. E... que não é um intelectual. Ele é o homem comum, o camponês. E ele é mestre em transformar suas derrotas em vitórias psicológicas. Há mecanismo de auto-engano. Ele é espancado e diz a si mesmo que foi batido por seu filho, o que o colocaria numa posição de superioridade. É um personagem que tiraniza os mais fracos, mas se humilha perante qualquer um com poder. É um raio-x brutal da mentalidade do país. É a crítica mais feroz possível, porque Lu Xun está dizendo que o problema não era só a elite. O problema estava na própria forma de pensar do homem comum. Para construir o novo homem chinês, não bastava mudar as roupas ou o cabelo. Era preciso uma cirurgia na alma. E as virtudes para essa nova alma foram importadas. Importadas da classe média ocidental,
Individualismo, disciplina, economia e, claro, uma mentalidade científica. E os locais de formação desse novo homem não eram mais os antigos salões de estudo. Eram as novas universidades, como a Tsinghua, muitas vezes fundadas com dinheiro de indenizações de guerra. Que ironia. Uma ironia tremenda. A humilhação financiava a ferramenta para supostamente superá-la. Ok, então o velho ideal do intelectual foi demolido. Mas a natureza abomina o vácuo. O que surgiu para preencher esse espaço? Qual era o novo modelo de homem de sucesso? O capitalista. Entre 1912 e 1949, o capitalismo, especialmente em cidades como Xangai, remodelou tudo. A fonte menciona um dado impressionante. Qual? A produção de bens de consumo crescia a um ritmo de mais de 20% ao ano. É alucinante. Nesse novo mundo, o herói não era mais o guerreiro ou o sábio. O novo herói era o empresário rico. O sucesso financeiro virou a nova medida de virilidade. E a literatura reflete isso na hora, né? O novo homem cosmopolita é retratado como bem-sucedido, de terno ocidental, fumando cigarros. Extremamente desejável para as mulheres. O escritor Lao Tse chega a dizer que o homem de negócios pragmático era o novo ícone patriótico. O empresário como patriota. É isso mesmo. Sim, porque na visão dele, esse era o único tipo de homem capaz de competir de igual para igual com os estrangeiros, não no campo de batalha, mas no mercado. É uma mudança de mentalidade absurda. Ele descreve esse homem como alguém que olha para uma casa e não vê um lar, vê uma oportunidade, e já começa a calcular a taxa de corretagem. Impressionante. Em décadas, eles foram de valorizar o homem que citava poesia para valorizar o que calculava a taxa de corretagem. Mas essa mudança trouxe um lado bem sombrio, não é? Com certeza. O individualismo necessário para o sucesso capitalista rompeu os laços tradicionais, de clã, de aldeia, de família. E quem capturou isso de forma brilhante foi a escritora Aileen Chang, ou a Zhang Aileen. Exato. As histórias dela se passam nesse ambiente cosmopolita de Xangai e são povoadas por homens superficiais, egoístas, que usam as mulheres como acessórios. Como brinquedos. É um mundo cínico, onde vizinhos não são uma comunidade, são só rivais numa competição feroz por status e dinheiro. E em paralelo a isso continua aquela obsessão com o corpo físico, certo? Continuava e se intensificava. Kang Youwei dizia abertamente que a fraqueza física dos homens era a causa da decadência. E o Lu Xun chegou a condenar homens que interpretavam papéis femininos na ópera. Sim, ele via isso como algo não civilizado, uma falha de virilidade que precisava ser corrigida. A arte precisava se conformar a essa nova masculinidade rígida. E as próprias cidades começaram a ser transformadas fisicamente para criar esse novo homem. Sim, é uma espécie de engenharia social através da arquitetura. A cidade de Nantong é um grande exemplo. Construíram parques, piscinas, quadras de tênis A ideia era tirar o homem dos espaços fechados e colocá-lo ao ar livre para se exercitar. E o treinamento militar virou padrão nas escolas. Estudantes marchando em uniformes se tornaram um símbolo do novo orgulho nacional. O exercício deixou de ser algo individual. Passou a ser um dever patriótico, uma preparação do corpo para a guerra. E se novos espaços foram criados, os antigos precisavam ser demonizados. É o caso das casas de chá. Exatamente. As casas de chá eram o centro da vida social tradicional. Mas para os reformadores, viraram antros de preguiça, fofoca, jogo, prostituição. Tudo que havia de errado com a velha China. E eram locais que preservavam as velhas hierarquias. O dinheiro do novo empresário não comprava respeito ali. Então era preciso destruí-lo simbolicamente. E no lugar deles surgiram novos espaços, ocidentalizados, e o cinema parece ter tido um papel fundamental nisso. Um papel crucial. Pensa no cinema. É um espaço escuro, público, mas que oferece privacidade. Longe dos olhos da família. Exato. O homem moderno podia levar a namorada, demonstrar sofisticação, mas esses novos lugares, como o luxuoso Grande Cinema em Xangai, exigiam novos códigos de conduta. Que tipo de códigos? Códigos de autodisciplina. Silêncio absoluto durante o filme, higiene.
não cuspir no chão. Coisas que hoje parecem óbvias. Mas que na época era uma forma de medir a modernidade de alguém. A honra masculina foi redefinida. Não era mais sobre defender a família com a espada, mas sobre conseguir ficar quieto no cinema. E a ciência se torna a nova fonte de prestígio substituindo os clássicos. Mas a maior revolução de todas aconteceu dentro de casa, né? Sem dúvida. A estrutura familiar foi o principal campo de batalha. Os jovens, que iam para as cidades trabalhar, conquistavam independência econômica. E com isso não queriam mais viver sob o controle absoluto dos pais. Isso. O ideal da família estendida, com várias gerações sobre o mesmo teto, foi substituído pelo ideal da família nuclear ocidental: pai, mãe e filhos. E com isso veio a demanda pelo direito de escolher com quem se casar. Algo radical para a época. Radicalíssimo. E veja como isso foi justificado. Não como um desejo romântico individual, mas como uma necessidade nacional. Como assim? O argumento era que casamentos arranjados produziam famílias infelizes e, consequentemente, cidadãos fracos. Para o bem da nação, os jovens precisavam se casar por amor. Para criar um lar moderno e eficiente. Exato. E havia um garoto propaganda para esse novo modelo, o intelectual Rushi. O grande modelo. Educado nos Estados Unidos, pragmático, ele construiu uma imagem pública muito cuidadosa de si mesmo. Cosmopolita, tratava a esposa como parceira, criticava os vícios tradicionais. Ele era o exemplo vivo de que era possível ser chinês e moderno. Mas esse projeto todo de um novo homem, liberal, educado, capitalista, ele não durou, não é? Foi completamente sabotado pela realidade. A China daquela época era um caos de senhores da guerra, invasão japonesa. E colapso político. Diante dessa crise brutal, o ideal do cavalheiro pareceu frágil e inadequado. E muitos homens se voltaram para um outro modelo. Uma identidade masculina militarizada, inspirada no Japão e na Alemanha. E o próprio governo nacionalista embarca nessa. Em 1934, eles lançam o Movimento da Nova Vida. O que era isso? Era uma tentativa de endurecer a população. O movimento promovia valores conservadores, disciplina militar e um controle rígido do Estado sobre a sexualidade. As fontes descrevem como uma espécie de puritanismo fascista. Exato. Mas me parece uma contradição. O governo lança um movimento quase fascista para combater a decadência do lazer capitalista que eles mesmos tinham incentivado? É a contradição perfeita. Eles perceberam que o individualismo e o consumismo, úteis para a economia, não criavam o cidadão obediente e disposto ao sacrifício que eles precisavam para a guerra que se avizinhava. Então tentaram um recuo autoritário. Mas era tarde demais. E esse retrocesso desiludiu completamente os intelectuais. A consequência disso foi? Desespero. Desespero e depressão. As fontes falam que a neurastenia, como a depressão era chamada, virou uma epidemia entre universitários nos anos 30. O sonho estava morrendo. Todo aquele sonho de uma China moderna e liberal estava morrendo. E quando a gente chega nos anos 40, com a guerra, o debate sobre gênero foi silenciado pela urgência da sobrevivência. O futuro do homem chinês não seria mais decidido nos cafés ou cinemas. Seria decidido no campo de batalha. Que jornada vertiginosa! Em poucas décadas, o modelo de homem foi do letrado confucionista humilhado para o empresário capitalista, depois para o cidadão disciplinado e, finalmente, para o soldado endurecido. Uma identidade reinventada pela crise. O ponto central é que a masculinidade deixou de ser uma questão privada e se tornou um projeto nacional. A força do homem ligada ao destino da nação. Exato. A virilidade se fundiu com o nacionalismo, e as tensões criadas nesse período entre o tradicional e o moderno, o individual e o coletivo, ainda ecoam de muitas formas. Se a identidade masculina foi tão drasticamente remodelada pela crise e pela humilhação nacional, o que acontece com essa identidade em uma era de reafirmação, de ascensão e de poder global? É a grande questão. Como os fantasmas daquele século de humilhação ainda moldam, talvez de formas invisíveis, o que significa ser um homem na China de hoje.